Preparação perineal para o parto. Essas palavras, elas causam muita discórdia entre os profissionais de fisioterapia e do parto. E hoje eu vou falar o que eu acho sobre esse assunto. Bom, a preparação perineal para o parto teria como principal objetivo reduzir a incidência de lacerações perineais espontâneas. Essas lacerações, elas são basicamente uma lesão muscular por conta da passagem da cabeça fetal no canal vaginal. Como a gente sabe, né, a nossa vagina ela é bem estreita, ela é revestida por dentro por músculos, que é o nosso assoalho pélvico. São os músculos que formam como se fosse uma rede que segura os órgãos pélvicos e abdominais e sustentam todos esses órgãos. E no momento do parto, esses músculos precisam se distender muito para a passagem do bebê durante o parto. É importante dizer que a musculatura, seja ela do períneo ou não, nossos músculos em geral, eles são estruturas plásticas. Isso significa que eles são capazes de tomar formas diferentes de acordo com a demanda sobre eles. E eles são capazes também de retornar à forma original se essa demanda parar. É isso que acontece no parto. Tem um grande mito de que o parto normal vai alargar a vagina da mulher. Não existe esse conceito de alargar a vagina, porque os músculos vaginais, eles retornam ao lugar original, eles retornam à sua forma original depois que o parto acaba. A lesão muscular, ela é fisiológica em algumas situações. Atletas e mulheres que parem têm muita coisa em comum. Quando a gente coloca uma demanda muito grande sobre ele, leva o músculo ao extremo, essas lesões musculares acontecem. Isso é fisiológico. O músculo faz isso para que haja uma resposta de produção de fibras musculares. É isso que acontece tanto com a academia, para que você ganhe músculo, né, hipertrofia, ou para que você fique flexível, esse músculo sofre lesões. O mesmo acontece no parto, com o assoalho pélvico, com o nosso períneo. Nesse processo de estiramento, esses músculos, que são fibras paralelas assim, eles sofrem algumas lesões. Algumas fibras desse músculo são lesionadas numa laceração espontânea. Algumas fibras são só tensionadas e aí depois elas vão retornando de volta ao seu estado normal. Por que isso é importante? Há graus de laceração, há graus de lesão. As lacerações perineais espontâneas, elas são classificadas em 4 graus. A laceração de primeiro grau envolve somente a pele da nossa vulva, que é a parte externa, né, do nosso genital, e a mucosa vaginal, que é aquela pele fininha por dentro da vagina. Nem sempre essa laceração de primeiro grau necessita de sutura, de pontos. A recuperação é bem melhor quando não há esses pontos, quando não tem a sutura. Então, a laceração de primeiro grau nem sempre necessita de sutura. Já de segundo grau, começa a envolver a musculatura. A de primeiro envolvia só a pele e a mucosa, só o revestimento da nossa vagina. A de segundo grau já envolve um pouco do nosso músculo, mas não envolve a musculatura anal, o nosso esfíncter anal. Isso é muito importante. E geralmente precisa de sutura, mas essa musculatura ela não é tão comprometida. Já na laceração de terceiro grau, acontece um comprometimento maior e começa a envolver a musculatura anal também. E na laceração de quarto grau, já envolve também o revestimento anal, a mucosa anal. Então acontece uma ligação entre a vagina e o ânus através dessa musculatura que é lesionada. Essas lacerações de terceiro e quarto grau são consideradas as mais graves e as que geralmente necessitam de intervenção cirúrgica. E nessas lacerações graves que entram as técnicas, que surgem as técnicas
para evitar que elas aconteçam. Vamos falar então do que a fisioterapia diz hoje em dia com relação a preparar essa musculatura para prevenir essas lacerações graves. Primeiro de tudo, eu sou não só fisioterapeuta, eu também sou doula, eu também sou ativista pelo parto humanizado, ativista pelo parto com respeito. Então, as minhas colocações aqui vão partir desse ponto de vista. A fisioterapia hoje tem uma técnica que é uma das técnicas comprovadas de prevenção de lacerações espontâneas no trabalho de parto e parto. Massagem perineal. É uma técnica muito difundida, toda a área de saúde da mulher, né, todos os cursos de especialização de saúde da mulher. Essa técnica consiste basicamente em utilizar 1 ou 2 dedos para massagear toda a musculatura ao redor da vagina. E, teoricamente, essa técnica promoveria, então, uma maior elasticidade dessa musculatura, evitando que, no momento do parto, acontecessem essas lacerações perineais espontâneas. Ainda não foi comprovado qual o mecanismo, realmente, a modificação fisiológica que acontece nesse músculo, mas tem uma revisão sistemática na biblioteca Cochrane sobre os efeitos secundários, né? Então, nessa revisão sistemática da biblioteca Cochrane, foram incluídos 4 estudos com um total de quase 2.500 pessoas grávidas que estavam parindo, que realizavam a massagem perineal ou não. O principal desfecho avaliado era a ocorrência da laceração perineal espontânea, nos diversos graus que eu expliquei. Se encontrou que essa massagem perineal 4 semanas antes do parto, feita pelo menos uma vez por semana, foi capaz de reduzir a incidência de lacerações perineais com necessidade de sutura. Também foi capaz de reduzir a incidência de episiotomia, que é aquele corte que o médico ou o enfermeiro obstetra faz na região do períneo para ampliar esse canal vaginal. Essa técnica já não é mais recomendada para ser feita de rotina em nenhuma situação. Eu diria que é uma técnica que não deveria ser utilizada em momento nenhum para mulher nenhuma. Algumas outras coisas que são interessantes foi que fazer a massagem perineal ou não teve nenhuma diferença na incidência de lacerações mais graves ou menos graves. Isso significa que a massagem perineal não fez diferença em mulheres que teriam ou não teriam lacerações mais graves. Essas lacerações continuaram acontecendo, independente da realização ou não da massagem perineal. E mulheres que tiveram lacerações perineais mais leves não necessitaram tanto de sutura. Todos esses desfechos que eu citei, a redução de necessidade de sutura, a redução de episiotomia, somente aconteceram para mulheres com o primeiro parto. Mulheres com 1 ou mais partos, elas relataram somente redução de dor no períneo 3 meses após o parto. Vamos então esmiuçar o que significam esses resultados. O que isso significa realmente na prática? A episiotomia ela não deveria nem ser feita, não deveria ser considerada. Se essa episiotomia foi considerada, o que levou o profissional que avaliou esse períneo a achar que o períneo precisaria ou não de episiotomia? É um pouco contraditório a gente pensar em cortar um períneo que a gente acha que vai lacerar, sendo que a gente não pode ter certeza. Nenhum profissional tem bola de cristal, consegue ver o futuro para ver se esse períneo sofreria mesmo uma laceração grave. Então, por que estamos cortando mulheres sem saber realmente se aquilo está sendo benéfico? E a ciência já tem provado que a episiotomia realmente não tem nenhum benefício e não traz nenhum benefício para essas mulheres. Inclusive pode trazer muito mais dor, muito mais dificuldade de cicatrização e
muito mais necessidade de sutura num períneo que talvez não precisasse de sutura. Por que a gente está considerando então a episiotomia nisso tudo? Essa mulher, provavelmente, para que esse períneo fosse avaliado e que fosse detectado que precisa de episiotomia, essa mulher precisa estar numa posição favorável para avaliação. Geralmente essa posição vai ser a posição ginecológica. E já se sabe que essa posição não é nem um pouco benéfica em termos de biomecânica para o parto. Se ela não está numa posição favorável para a biomecânica, os músculos não estão funcionando da melhor forma. E aí eles estão mais suscetíveis a ter uma laceração. Essa técnica, a massagem perineal, ela funcionaria quando você coloca esse músculo numa posição não favorável. Por que a gente faria isso? Chega a ser até antiético você vender o antídoto para uma coisa que você está causando. Para o outro desfecho, que é o desfecho de redução da necessidade de sutura, qual foi a autonomia que essa mulher teve durante o processo para escolher as melhores posições, para fazer força no momento que ela tinha vontade, para permitir que esse músculo se alongasse gradualmente, voltasse ao lugar, se alongasse novamente, voltasse ao lugar. Como foi esse parto? Não há informações a respeito disso. Então, esses são todos fatores que influenciam bastante na resposta desse músculo à demanda, que é essa distensão para a passagem do bebê. Então, eu me pergunto, a massagem perineal, sendo uma técnica tão invasiva e desconfortável, e a gente tem que falar a verdade, não é uma técnica confortável, feita num estágio da gestação que é tão desconfortável também, que é o final, ela realmente vale a pena para ter esses dois desfechos que podem ser evitados de outras formas? Quanto profissionais de fisioterapia, a gente precisa confiar no que a ciência diz, mas também a gente precisa ter o senso crítico de olhar para essa evidência, analisar e ser crítico, né, a respeito dela e entender que não é porque isso se comprova para um tipo de parto que se aplica para o outro. Para o parto tradicional, intervencionista, posição ginecológica, episiotomia, fórceps, manobra de Christeler, talvez essa técnica realmente ajude, porque você está sendo intervencionista. Fazer uma intervenção é parte do processo. Para o parto humanizado, para o parto que a gente preza pela autonomia dessa mulher, pela escolha informada, baseada em evidências científicas, com respeito à fisiologia, respeito à autonomia, não faz sentido. Tudo que a gente quer atualmente, né, é que esse parto tenha menos intervenção possível. Quanto menos intervenção possível a gente tem, melhor é o desfecho. Isso já foi comprovado. Quanto mais intervenção, mais a gente afeta a fisiologia do parto, mais difícil esse parto fica. Então, a minha visão enquanto fisioterapeuta, doula e ativista do parto humanizado é que não faz sentido eu vender para essas mulheres uma ideia que só vai funcionar se elas tiverem uma assistência que eu não acredito. E eu jamais vou falar para uma mulher ter uma assistência que eu sei que não vai ser benéfica para ela. Isso chega a ser antiético de todas as formas. Eu vou estar vendendo um antídoto para intervenção, sendo que eu sei que ela não é necessária, que essa mulher não precisa passar por aquilo. Então, como fisioterapeuta hoje, a minha postura é de expor isso para as mulheres, de deixar muito claro que elas precisam de uma boa assistência, elas precisam de uma equipe que vá prezar pela autonomia, pela fisiologia, pelas evidências científicas, e não uma equipe que vá vender várias ideias, várias técnicas, intervenções para lidar com as consequências de uma intervenção em cima da outra e acabar nessa cascata, né, de intervenções que pode levar a uma cesariana no final. Se essa mulher deseja um parto normal, parto com o mínimo de intervenções possível, não faz sentido
para mim, como profissional, vender uma técnica que não está alinhada com os meus ideais enquanto ativista do parto humanizado e ativista da humanização da saúde. Eu sei que essa visão não é compartilhada por todas as profissionais de fisioterapia e eu entendo, mas se a gente está querendo mudar a realidade da assistência ao parto no Brasil, a gente precisa pensar sobre isso. Onde a gente se encaixa? Qual é o nosso papel e se o que a gente está fazendo realmente traz algum benefício para essa mulher? Porque quando a gente faz nosso juramento ao código de ética da fisioterapia, a gente não pode, em momento algum, prejudicar essa paciente ou ser conivente com qualquer técnica que prejudique essa paciente. Bom, quero saber a opinião de vocês, outras fisioterapeutas, outros profissionais de parto. Eu queria deixar, além da reflexão, o meu agradecimento às profissionais de parto que abriram os meus olhos para o que significa essa intervenção, o que significa a massagem perineal num contexto de humanização. Eu acho que, assim como eu um dia acreditei e defendi essa técnica, por estar inserida num ambiente acadêmico que analisa, né, e padroniza, randomiza, eu defendi, mas dentro de um contexto muito mais amplo, que envolve tantas outras coisas, eu revoltei, mas fui capaz de parar e analisar realmente o que isso significava dentro do que eu acredito que é a humanização do parto. Então, eu deixo a vocês, profissionais de fisioterapia, que estão inseridas na humanização do parto, esse alerta e essa proposta de reflexão sobre a nossa filosofia mesmo de trabalho e sobre o que a gente está passando para essas pacientes.